Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, que agora é videocast diretamente aqui dos estúdios da Rádio Cultura. Toda semana um episódio novo. E hoje a gente vai falar de economia, principalmente da inflação dos alimentos, que está sendo uma pedra no sapato para o governo. E para falar sobre esse assunto e as perspectivas econômicas para 2025, a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Cultura o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Marcelo Manzano. Marcelo, seja bem-vindo. Boa tarde, prazer. Prazer estar aqui. Nos supermercados e nas feiras, todo mundo reclama que não dá para mais encher o carrinho. É uma pedra no sapato. A inflação dos alimentos subiu mais do que a inflação geral. Quais são os remédios ou medidas que podem ser tomadas nesse momento para que os preços não subam tanto mais? Olha, esse é um assunto, é um tema bastante importante, porque afeta a vida das pessoas diretamente, as pessoas sentem isso muito rapidamente. E afeta principalmente os mais pobres, inclusive, porque os mais pobres é quem consome a maior parte da sua renda, né? Os mais ricos ainda conseguem ter um espaço maior da renda, que eventualmente se utiliza para outras coisas, tem como receber melhor o impacto da inflação. Então pega muito na vida dos mais pobres, da classe média. É um problema que não está ocorrendo só no Brasil, é bom dizer. A inflação tem subido muito, tem sido um problema nos países da Europa, nos Estados Unidos, por causa de mudanças aí nos preços dos alimentos de um modo geral, né? E muitas dessas mudanças estão relacionadas, inclusive, às profundas transformações climáticas aí que temos assistido nos últimos tempos. Então, assim, um evento muito claro, um exemplo muito claro disso, é o que vem acontecendo com o café, né? Tem tido quebra de safra em outros países. Como o café é um produto para exportação, sobe o preço lá fora, sobe o preço aqui dentro também, porque o produtor quer, ou ele vende lá fora, ou ele vende aqui pelo preço que estão pagando lá fora. Então a gente fica muito vulnerável a esses movimentos, num período que, como eu disse, está tendo muita quebra de safra, muito problema na oferta de alimentos, né? Então a gente tem que, em primeiro lugar, dizer isso, tem uma questão mais geral. Do ponto de vista mais da realidade brasileira específica, infelizmente, em 2022, o Brasil abandonou, né? O governo federal fechou a empresa. Havia no Brasil uma empresa, a Conab, responsável por fazer os estoques dos alimentos. O governo federal resolveu, em 2022, acabar com esses estoques. E para que servem os estoques? Justamente para no momento em que o preço do alimento está alto, o governo entra no mercado vendendo alimento de tal maneira que os consumidores possam comprar com preços mais acessíveis. Em compensação, quando o preço está baixo, né? A safra foi uma safra muito boa, o preço está baixo, e o governo, a partir de um determinado momento, ele entra comprando mercadoria para sustentar os preços, o que é bom para o produtor, inclusive, né? Para sustentar os preços num patamar mínimo, assim manter a rentabilidade de quem está produzindo, e com esse estoque que ele arrecada, que ele compra, que ele adquire no momento da baixa, ele usa para depois, no momento da alta, usar como uma espécie de buffer, né? Um regulador dos preços e manter os preços flutuando dentro de uma determinada faixa. Isso, infelizmente, foi destruído. A gente demorou muito para o Brasil construir os seus estoques. Em 2022, eles foram zerados. Isso não se faz do dia para a noite. Isso que eu ia perguntar. É possível reverter esse quadro? É possível, só que você também não pode comprar estoque quando os preços estão altos, porque se o governo for ao mercado comprar mais produtos, ele vai tornar os preços ainda mais caros. Não é hora de fazer estoque, é hora de desovar a oferta. Então, nesse momento, no curto prazo, o governo não tem muita margem para mexer nesses produtos. Agora, não são só esses preços que... Não são só esses preços que são possíveis, isso, basicamente os estoques são grãos, arroz, soja, milho, né, produtos que podem ser estocados. Existe um problema também dos hortifrutis, né, ninguém estoca alface, ninguém estoca limão, né? Então os hortifrutis, os preços da feira, também subiram muito no final do ano passado. É comum, por conta muito da estação muito chuvosa, perde-se parte dos hortifrutis. Então, teve um problema de hortifrutis que aumentou o preço da feira. Ainda estão subindo, mas agora já estão subindo em fevereiro. Agora, o último dado do IPCA 15, que mediu até metade de fevereiro, já mostra que os preços dos alimentos na feira, por exemplo, passaram já sofreram uma queda, né? Então, é isso. Temos problemas locais e problemas mais estruturais, né?
Além disso, acho que um ponto importante, aí não me refiro só aos alimentos, mas um aspecto, um problema que atinge muitos preços que fazem parte da nossa cesta de consumo, é o problema do dólar, né? Quando o dólar fica caro, ou quando o real desvaloriza, né? Muitos dos produtos que são importados sobem. E no final do ano passado, entre setembro e dezembro, o dólar subiu muito, né? Ao longo do ano todo, 2024 foi um ano de valorização do dólar. Mas principalmente a partir de setembro, com a perspectiva da eleição do Trump, não foi só no Brasil, no mundo inteiro, o dólar se valorizou, tornando os produtos, como a maior parte dos produtos que a gente consome, são indexados ao dólar, estão vinculados ao dólar, o preço dos produtos subiram. Além disso, aqueles produtos que a gente exporta, né? A gente exporta combustível, a gente exporta minério de ferro, a gente exporta máquinas, equipamentos, a gente exporta soja, carne. Todos os produtos que a gente exporta ficaram mais caros lá fora, a gente conseguiu exportar mais. E o produtor, para conseguir ter a mesma lucratividade que ele vai ter lá fora, ele também aumenta o preço aqui dentro. Então, essa combinação de fatores, vamos dizer assim, foi uma espécie de um alinhamento dos planetas, né? Tempestade perfeita. Ou uma tempestade perfeita, fez com que a inflação desse um repique, né? Mas eu gostaria de dizer, embora a inflação incomode, machuque muito claramente na vida da gente, né? Fica muito evidente, as pessoas reclamam, não estamos vivendo uma inflação fora do normal, não é nada excepcional. Se a gente olhar a média dos últimos 20 anos, né, a inflação ficou entre 5% e 6%. Agora a gente está próximo de 5%. Quer dizer, não é nenhuma excepcionalidade. Mesmo estando fora da meta do governo? Mesmo estando fora da meta. Eu acho que esse é um bom ponto que você coloca. Eu acho que aí o problema não é tanto a inflação, e sim a meta, né? Esse é um debate que está acontecendo nesse momento entre muitos economistas, uma interpretação de que o governo exagerou ao reduzir a meta para 3%. Que uma economia como a brasileira, que é uma economia muito suscetível, muito vulnerável a essas oscilações do câmbio, porque a gente é uma economia, uma série de características da nossa produção, que trabalha muito justamente que depende muito das exportações de commodities, que tem uma economia muito aberta. A gente fica muito vulnerável às oscilações, por exemplo, do dólar, como eu dizia. E uma economia com essa característica é de se esperar que ela tenha choques de preços muito frequentemente. Você não pode querer aqui no Brasil ter uma meta de inflação similar a que tem um país como a Suécia ou como a França, né? Os países da periferia da economia global e que tem esse tipo de produção mais vinculada à exportação de commodities são muito impactados por fatores externos, por fatores internacionais e principalmente pelo câmbio, né? Nessa conjuntura, nesse contexto, não me parece que foi uma boa ideia baixar a nossa meta para 3%. Se a meta tivesse em 4%, né, ninguém estaria fazendo... Claro, a gente estaria sentindo a inflação, ela existiria, mas não haveria essa tensão um pouco exacerbada, esse barulho, né? Que vem muito também do mercado financeiro, porque como os agentes do mercado financeiro trabalham com essas expectativas de meta de inflação, de margem para mais ou para menos, se descumpre a meta, isso alarma muito aqueles que estão trabalhando com as expectativas no mercado, né? Então, eu acho que o problema não foi exatamente a inflação. Como eu disse, a inflação está mais ou menos como ela esteve nos últimos 20 anos. Não está nada excepcional. O que está diferente é a meta. E porque se a gente olha para o cenário da economia brasileira, pode ter até um movimento dual, né? Porque a gente está com uma taxa de desemprego baixa, teve um aumento da renda, o PIB crescendo assim como o consumo, mas a inflação fugindo da meta e os juros altos. Os juros altos é justamente uma tentativa do Banco Central de reagir a esta perspectiva de aumento dos preços, né? E há uma leitura um pouco particular do Banco Central, quer dizer, com a qual eu não concordo exatamente, de que o Brasil estaria, eles chamam, né, o hiato do produto positivo, esse jargão do economês, do Banco Central usa isso para justificar a necessidade da taxa de juros. O que quer dizer isso? É que a gente estaria crescendo acima da nossa capacidade, né? Que o Brasil não poderia crescer a esse ritmo. Então, ao observar esses números positivos, o Banco Central fala, não podia ser tão positivo assim, estamos muito acelerados, é melhor baixar um pouco a fervura. E aí ele recomenda e pratica, aumenta a taxa de juros, a Selic.
E a inflação seria uma espécie de revelação de que essa análise deles está correta. A meu ver, não é exatamente isso que acontece. Como eu disse, a inflação é produto de alguns fatores que escapam desta análise. É produto da variação do dólar, é produto de questões climáticas que não tem nada a ver ou não estão diretamente relacionadas com o crescimento da economia brasileira, com a expansão do mercado de trabalho, com a melhora do emprego, né? Então, eu acho que tem aí uma leitura do Banco Central, que é uma leitura, entre outras, e eu acho que há um certo equívoco, né? O Banco Central não precisaria trabalhar, a meu ver, com uma taxa de juros de 13,75, como estamos vendo agora, diante de um cenário que no mundo inteiro ninguém pratica taxa como essa, nem países que estão em guerra, em crise, como a Argentina, tal. A gente é campeão mundial de taxa de juros. Inclusive, né? Sinalizou que pode aumentar mais nas próximas reuniões do Copom. Nas próximas reuniões do Copom, eu acredito que inclusive vai aumentar. Na próxima, com certeza, vai aumentar, né? Porque o Banco Central também não tem, por conta da institucionalidade que se criou, o Banco Central tem a missão de coordenar as expectativas, ou de ancorar as expectativas, assim que eles dizem. Então, ele não pode tomar decisões que vão no sentido muito divergente daquele que o mercado está esperando. Vamos lembrar que mercado é mercado financeiro, né? Para quem ouve, falar, quem é esse mercado? Quem é esse mercado? São os departamentos de economia dos bancos e tal. Eles têm uma expectativa, que é um pouco essa leitura, que nós estamos acima da nossa capacidade de crescimento. Nós estamos crescendo acima do que deveríamos. Então, é preciso botar freio nessa história, né? Mas eu acho que não é esse o problema, infelizmente. Eu acho que não precisaríamos estar pagando um juros tão alto, porque a inflação, como eu disse, tem outros fatores que não são controlados, não são possíveis de ser manejados via juros, né? A gente não vai melhorar a safra do café na Indonésia porque subiu a taxa de juros aqui. Sim, tem algumas coisas que acontecem, como, por exemplo, o clima, que foge do controle do governo. É isso. Né? Mas pensando numa perspectiva que a gente está vivendo uma emergência climática, né? E que eventos extremos como secas e chuvas vão estar cada vez mais constantes, o que o governo poderia fazer para se prevenir? Uhum. Então, eu acho que tem algumas medidas que podem ser feitas agora. São medidas que exigem um enfrentamento, né? Em primeiro lugar, eu acho que caberia o governo estabelecer um imposto sobre os produtos exportados, exportação de café. Por exemplo, o álcool está subindo agora porque o preço do açúcar subiu muito no mercado internacional, por problemas lá na Índia, na Ásia e tal. Então, o álcool subiu, porque o mesmo produtor que produz açúcar, produz álcool. Se sobe o preço do açúcar, ele vai produzir menos álcool, eu vou passar a vender açúcar para a Índia. E isso acaba afetando o nosso transporte. O álcool é importante para quem usa o etanol, né? Para quem usa o etanol no carro, mas também a gasolina, nossa gasolina tem quase 30% de etanol. Então sobe em todos os combustíveis. Ora, por um problema lá do mercado de açúcar, como é que o governo poderia mitigar esse problema? Ele poderia estabelecer um imposto sobre a exportação destes bens, como açúcar, como café, das chamadas commodities, e sempre que o preço desse bem no mercado internacional ultrapassar um patamar limite, um teto, que é considerado bom, uma média, né, nos últimos anos, qual foi o patamar alto que era razoável. Sempre que ultrapassar esse patamar, o governo poderia passar a cobrar um imposto. Não para arrecadar, o problema não é arrecadar com esse imposto, é que ao cobrar esse imposto do exportador de cana, de açúcar, o exportador vai falar, agora ficou mais caro, eu não vou ganhar, não é que ficou mais caro, eu vou ganhar menos na exportação, porque agora tem um X% que o governo está retendo, né? Em vez, então, de vender para a Índia, ele fala, então agora para mim vale a pena vender o álcool mesmo aqui no Brasil, porque esse imposto de exportação tira a minha vantagem de exportar. Esse é um mecanismo bastante efetivo, né, que funcionaria muito bem. Me parece muito justo, porque esse produtor de exportador de açúcar, ele não está ganhando mais porque ele descobriu uma nova variedade de cana-de-açúcar, porque a produção dele cresceu. É porque aconteceu um fenômeno externo que não tem nada a ver com ele, com a taxa de câmbio no mundo inteiro subiu e melhorou a exportação de açúcar. Então, é razoável que o país tenha mecanismos para controlar essas bolhas, né, esses momentos de euforia de determinados mercados, né,
e estabeleça padrões. Não vai prejudicar o exportador, ele vai continuar vendendo pelo teto, mas não vai vender ganhando o lucro que ele está tendo nesse curto momento. Então, esse seria um mecanismo muito efetivo. Agora, é muito difícil de ser tomado. É isso que eu ia perguntar. É factível? Eu vi hoje, agora, de manhã, lendo o jornal, eu vi que o ministro da Agricultura hoje fez uma reunião inclusive para tratar dos problemas da inflação, com o setor, os produtores rurais no Brasil, grandes produtores, e ele abriu a reunião dizendo que, olha, vocês fiquem tranquilos que nós não estamos pensando em taxar as exportações de commodities. Aí, porque, de fato, isso é uma decisão muito difícil, porque, inclusive, esse é um segmento que na nossa correlação de força no Congresso brasileiro tem muito peso, tem muitos votos, então é muito difícil você conseguir aprovar. Mas é uma medida muito efetiva. Muitos países fazem isso, o Brasil já fez isso. Já teve alguma experiência passada? Já teve, isso é conhecido, esse tipo de estratégia. Seria muito bem-vinda, né? Existem outras, enfim, a gente pode, além dos estoques reguladores, que têm que ser retomados, mas eles vão dar resultado num próximo ciclo, né? O México, por exemplo, tem feito uma estratégia bastante ousada e interessante. O governo chama os grandes varejistas, as grandes redes varejistas do país, reúne todos numa reunião, numa conversa, e define quais seriam os preços razoáveis para serem praticados, né, no mercado. E diz o seguinte: quem oferecer um desconto sobre esses preços, que são os preços médios, aquele produtor, aquela rede, aquele supermercado, aquela cadeia de supermercado, que oferecer um desconto no preço do açúcar, eu, governo, vou tratar de através dos meus meios de comunicação, anunciar, olha, aquela rede de supermercados está vendendo açúcar mais barato do que os outros. Então, eles fizeram um acordo em que as ofertas, mas é um acordo pactuado, eles sentam e não é que vai ficar um jogando contra o outro. Uhum. Mas aquele que tiver interesse em praticar um preço melhor, pratique, o governo dá um benefício a esse varejista. É um tanto arriscado, né? Mas funcionou. Mas no México tem funcionado. Eles tiveram esse problema. Como eu disse, esse foi um problema mundial ano passado. No México, eles conseguiram manter a inflação razoavelmente controlada, né? Mas é um acordo difícil. Na verdade, você tem que fazer um pacto, né, entre os diferentes setores. E aí os interesses são conflitantes. Quer dizer, não é algo fácil de administrar, né? Acho que outro ponto que deveria também entrar no debate é a questão do escoamento, né? E aí a gente fala da logística desse escoamento, que é feito basicamente por caminhões, né? Investir no momento em que o governo está apertando as contas, né? Investir em outros modais também seria uma alternativa, mas aí se conflita com o aperto das contas do ajuste fiscal do governo. Aí se conflita com o ajuste fiscal, e aí isso também é uma medida que eu acho que é fundamental. Acho que a gente tem que avançar, né? Mudar o nosso modal, inclusive crescentemente para a ferrovia. Acho que até tem nos planos agora do Nova Indústria Brasil, tem algumas metas de expansão das ferrovias e tal, mas isso é uma coisa de longo prazo, né? Não vai se resolver para agora. Agora, já que você fala em ajuste fiscal, bem lembrado, eu acho que esse é outro problema. Nós temos um ajuste fiscal que não nos dá margem de manobra para atuar no mercado de alimentação, né? Por que não, no momento de crise, uma crise climática, um fator externo, como aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado, e a nossa safra de arroz, né? As pessoas devem se lembra, o arroz, o Rio Grande do Sul era responsável por grande parte da produção de arroz no Brasil, e com aquelas cheias, o preço do arroz aumentou muito. Então, nesses momentos de acidentes extraordinários, de problemas extraordinários, a meu ver, seria mais do que justificável que o governo usasse recursos públicos, recursos fiscais, para subsidiar alimentos, para baixar o preço do alimento nos supermercados. Por que ele não pode fazer isso? Porque o ajuste fiscal não permite, porque ele tem que cumprir as metas estabelecidas e não se autoriza que ele altere, né, altere esse equilíbrio das contas públicas. Este ano tem o alvo de terminar o ano no 0 a 0, sem déficit nem superávit, né? Eu acho que seria necessário, não teria problema deixar o déficit avançar um pouco nesse ano por causa dessa situação extraordinária, né? Ou no ano passado já. Assim como não sei se todos se lembram, quando tivemos o episódio no Rio Grande do Sul, o governo conseguiu uma aprovação do Congresso Nacional para que os gastos para a recuperação do Rio Grande do Sul ficassem fora da conta. Eu acho que agora podia ter uma coisa parecida para a alimentação,
né, para esses custos que estão pesando na cesta básica das famílias e principalmente das famílias mais pobres, né? Até gostaria de trazer uma frase da economista Maria da Conceição Tavares, que ela fala que o povo não come PIB, mas come alimentos, né? Isso. Porque às vezes o governo, acho que precisa, vez ou outra, trazer essa lembrança. Né? É sempre bom lembrar da Conceição Tavares. Acho que já que a gente falou do pacote fiscal, da política fiscal, como é que entra no jogo o ajuste fiscal esse ano diante dessas perspectivas? Eu acho que o ajuste fiscal não será problema para o Brasil cumprir, para o governo cumprir o ajuste fiscal. Ele tem até a arrecadação agora, o último dado foi positivamente muito surpreendente, muito bom. O governo eu acho que tem todas as condições de cumprir as metas de equilíbrio fiscal, né? Não vai ter, o ano deve terminar sem déficit nem superávit nas contas do governo. Mas eu não acho isso bom. Eu acho que não precisaria disso, principalmente diante desse quadro de alguns problemas sérios que afetam a população nesse momento, por exemplo, a coisa dos alimentos, né? Que não é só alimentos, também tem o custo do combustível. O governo, eu acho que esse é um outro ponto que o governo tinha que avançar, avançou um pouco, mas podia avançar mais, que é abrasileirar mais o preço dos combustíveis no Brasil. A gente ainda tem alguma... o preço que a Petrobras pratica ainda está bastante conectado ao mercado internacional. Acho que daria para nacionalizar mais esse preço. Como seria possível isso? O problema é como a gente privatizou, como houve no período do Temer a 2022, houve um momento de privatização das refinarias brasileiras. E as refinarias hoje estão na mão de empresas privadas, internacionais, são grupos internacionais. Eles compram petróleo e vendem no mercado brasileiro, mas se o mercado brasileiro estiver pagando pouco, se o preço aqui estiver baixo, eles preferem exportar. E aí a gente fica sem combustível. Então a gente não pode definir um preço baixo, que a Petrobras tem como definir o preço do combustível, mas ela não consegue impor uma tabela de preço mais baixa, porque aí os donos das refinarias preferem vender para o mercado externo. É parecido com o problema do açúcar, né? Então, essa privatização, na verdade, ela trouxe esse efeito, né, secundário, mas que é muito grave. Tira graus de liberdade da Petrobras, ou do governo brasileiro, de fazer com que o combustível brasileiro reflita os custos de exploração do petróleo no Brasil. A gente fica suscetível aos custos de exploração no petróleo no Alasca, do petróleo no Oriente Médio, que não corresponde à nossa realidade. A gente internacionalizou o preço do combustível. Ao fazer isso, fica difícil o governo caminhar para a nacionalização do preço. Ele até fez isso, em parte, ele conseguiu fazer uma fórmula que leva um pouco em consideração o custo no Brasil, um pouco em consideração o preço internacional, mas também acho que valia a pena agir para nacionalizar ainda mais o preço do combustível. O presidente Lula até sugeriu recentemente, fez uma proposta, né, de comercializar o combustível diretamente das refinarias para o consumidor final. Não é tão factível, né? Pelo que eu entendi da proposta, não é para o consumidor nós, assim, pessoa física, seriam grandes consumidores, né? Tem alguns grandes consumidores, grandes indústrias, siderúrgicas, porque elas acabam pesando muito no mercado, elas demandam muito combustível. Se o governo conseguisse uma estratégia de que os produtores, as refinarias, vendam direto, talvez houvesse uma pressão menor de demanda sobre os combustíveis e também essa venda poderia ser mais barata, né? Eu não sei, não vi a evolução. Eu vi essa proposta do presidente, mas não acompanhei o debate. Até porque o combustível tem um peso bastante na inflação também dos alimentos. Muito. Né? Então interfere diretamente nisso, porque não é uma frente só, né? Não é uma frente só. Como a gente já vem falando. É isso. E não existe fórmula mágica, então? Não é fácil. O assunto inflação é um assunto difícil e a inflação, inclusive, ela repercute de maneira muito diferente entre as classes sociais, né? Tem gente que não sofre com a inflação, tem gente que sofre muito, tem gente que consome muito importado, sofre com a inflação quando tem valorização do dólar, né? Quem não come importado não sente isso, enfim, são diferentes cestas. A inflação é um índice que faz uma média que, na verdade, não representa o consumo de ninguém, né? Mas é o que temos. Então, é sempre um tema delicado, com muitas particularidades, né? Agora, vale dizer também, esqueci de mencionar, que
essa trajetória de valorização do dólar, que foi muito responsável pela inflação no ano passado, no final do ano passado, ela reverteu, né? Já temos visto o real voltou a se valorizar, agora a taxa de câmbio está aí de 5,8, 5,9, deve estar no dia de hoje. Baixou, tinha chegado a 6,20, né? Isso já ajuda um pouco a conter os preços, né? Todos aqueles preços que têm relação com o mercado internacional. Então já tem aí um fator de desinflar, né? Um mecanismo desinflando um pouco as pressões sobre a inflação. Mas é bom deixar claro que essa questão é que o preço vai deixar de subir, mas voltar ao que era antes não vai ser, né? Porque é isso, exato. Porque quando a gente fala de inflação, a gente não está falando se a coisa está cara ou barata. Inflação significa se ela está aumentando de preço, né? É quanto ela acelerou no mês. Então, o fato de ter um mês agora, vamos dizer que no mês de março não vai ter inflação nenhuma, não significa que vai ficar barato ir no supermercado, significa que estabilizaram os preços naquele patamar que já está bastante alto, né? É claro que aí na medida que a renda das pessoas vai melhorando e os preços ficam estabilizados, aí a pessoa volta a ter mais conforto. Aí começa a ter essa percepção, sim. Aí o custo né, do consumo dos produtos vai diminuindo no seu orçamento, mas isso sente-se com mais tempo. Você que falou da renda, eu queria pegar esse gancho, né, e olhando também para o mercado de trabalho, né? Saiu um número essa semana em que houve um ligeiro aumento da taxa de desemprego, mas que é muito comum nesse ano por conta do fim dos contratos temporários. Qual é a sua perspectiva em relação à taxa de desemprego? Ela pode se acomodar ou ter uma reversão e também em relação à renda? Não, eu acho que ela deve se acomodar, deve ficar próximo disso, pode subir um pouquinho o desemprego, mas eu acho que de fato está num patamar bastante baixo o desemprego no Brasil, a taxa de desocupação, e acho que deve se manter por aí ao longo do ano, né? E junto com esse patamar, acho que se mantém também uma certa estabilidade da renda com um ligeiro aumento. A renda média dos trabalhadores vem aumentando ligeiramente, devagarinho, vem se recuperando dos tombos que vivemos no período da recessão 2015-16, depois na recessão provocada pela pandemia. A gente está conseguindo se recuperar, o mercado de trabalho está nos seus melhores níveis em relação à série histórica, né, que temos aí com as pesquisas do IBGE. Então, eu acho que o cenário do mercado de trabalho é bastante favorável. Mas vale dizer o seguinte, que esses indicadores do IBGE, que dizem respeito ao desemprego, não dizem tudo, né? Porque também tem muita gente empregada em condições precárias, né? Tem 38% da população que é empregada na informalidade, né? Que não tem carteira de trabalho, não tem uma renda garantida. E quem não tem carteira de trabalho, quem não tem um emprego fixo, não consegue financiar uma bicicleta, não consegue fazer um contrato de aluguel, porque ninguém quer alugar uma casa para alguém que não tem renda garantida, né? Então, a informalidade ainda é um problema muito grande no Brasil e demonstra que nosso mercado de trabalho pode ainda avançar muito, né? Não exatamente reduzir a taxa de desemprego, mas informalizar, em reduzir a precariedade muito alta que temos esses mantido, profissionais. Né? Mas melhorar a condição de emprego desses profissionais. Só que aí a gente tem um ponto, né, que é a questão da formalização dessas pessoas e da educação dessas pessoas, porque muitos empresários dizem que não estão conseguindo preencher as vagas porque não tem profissionais qualificados no mercado. Esse é uma velha narrativa, vamos dizer assim, né, que existe no debate sobre o mercado de trabalho, e tem um pouco de o ovo e a galinha, quem vem primeiro, né? Eu diria que, de fato, os empresários estão tendo eu vi várias manifestações de diferentes setores de atividade, principalmente na construção civil, tem tido uma queixa muito grande, não tem trabalhador na construção civil. Acredito que, de fato, isso está acontecendo, mas é preciso ver também porque talvez os salários não pagam suficientemente bem para que alguém, um jovem, por exemplo, alguém que já está envolvido numa atividade mais bruta, se acostuma, aceita trabalhar como pedreiro, como eletricista e tal. Mas um jovem que está saindo da sua escola, muitas vezes ele olha e fala, eu não quero isso para a minha vida, né? É diferente do jovem dos anos 50, talvez, né? Então, para que ele ingresse no mercado de trabalho numa atividade como essa, ele passa a exigir uma remuneração maior. Ele não se sente atraído pela remuneração que costumava se pagar. Então, a gente tem esse problema. Eu acho que, de fato, falta mão de obra, tem uma escassez de mão de obra para algumas atividades, mas ela é a contraface de que são atividades que pagam mal, né? Então, a gente vai ter que lidar com isso.
Vamos dizer assim, e isso vai gerar, em última instância, na medida que haja um aumento dos salários, e a gente tem que apostar que isso ocorra, porque aumentar os salários é bom para todo mundo, é bom para o país, né? Mas ao aumentar os salários, vamos ter também, mais uma vez, algum impacto inflacionário, né? O que é uma inflação, vamos dizer assim, do bem, né? Uma inflação civilizatória, porque a vida das pessoas está melhorando. Então a inflação ela mistura vários componentes. Esse é um componente positivo. A gente tem que tomar cuidado com a taxa de juros, porque muitas vezes, para acabar com a inflação que está sendo provocada por uma mudança climática, a gente aborta o aumento salarial do trabalhador que estava se beneficiando desse momento mais favorável do mercado de trabalho, né? Economia, então, é uma ciência muito mais humana do que matemática. Não tenha dúvida nenhuma. Não tenha dúvida nenhuma. Porque é difícil equalizar tudo e encontrar um ponto, uma balança um pouco mais equilibrada, vamos dizer assim. É isso. Até o começo do século XX, final do século XIX, a economia, inclusive, não se chamava economia, ciência econômica, como a gente diz hoje. Chamava economia política. Era assim que os economistas tratavam o assunto. Porque ela é um tema que diz respeito à produção, ao desenvolvimento tecnológico, que é o que a gente entende muito como economia, e onde os números estão presentes, as bolsas de valores, os padrões de financiamento, etc. Mas é também política, porque isso não acontece no vazio. Isso acontece, todos esses processos se dão envolvendo interesses diversos e contraditórios, e a ciência, vamos dizer assim, é conseguir manejar, né, todas essas dimensões que são conflitantes. Quase sempre, né? Quase sempre. Em relação ao PIB ainda, o oficial do ano passado ainda não saiu, há a perspectiva de alguns analistas que esse ano vai crescer, mas vai crescer menos. Você também tem essa visão? Tenho, acho que vai crescer menos. Concordo com essa visão, acho que deve crescer aí. É muito difícil acertar, né? No ano passado todo mundo errou, eu errei, todo mundo errou, ninguém acertou, o mercado acertou, errou feio. Enfim, eu não sei exatamente, mas eu acho que vai ficar próximo de 2%, ou algo como isso, 2 e alguma coisa, o que significa menos do que foi 2024. 2024 surpreendeu todo mundo, né? Quase 4%, ninguém esperava isso, ninguém apostava nisso no começo do ano. Então vamos ter um PIB menor, acho que tem vários fatores que indicam isso. Em especial, acho que a política fiscal é responsável por essa travada no PIB, porque o ano passado o governo ainda teve uma margem fiscal que permitiu impulsionar boa parte da economia. Não teremos isso esse ano, então deve ser um ano mais de água morna, né? O que não significa que será uma crise, mas vamos dizer assim, a economia não vai trazer grandes avanços, não vai ter grande mudança. Acho que as pessoas não vão sentir a vida melhorando porque a economia está crescendo. É um crescimento muito lento, né? A gente precisávamos, não é que merecia, nós precisamos crescer mais. Um país como o Brasil tem que tirar o atraso, né? A gente tem muita coisa para resolver. Tem né? margem para isso? Tem margem. Eu acho que a gente tem alguma série de armadilhas, num certo sentido, que estão montadas, que dificultam a gente está meio que preso numa série de... Quais são elas? Para dar algum exemplo? O maior exemplo eu acho que é a autonomia do Banco Central, né? Falando muito claramente, quer dizer, o Banco Central tem a autonomia do Banco Central é a regra que foi estabelecida no Brasil de controle da inflação, as metas inflacionárias, o regime de metas inflacionárias é um regime que não se adequa exatamente às nossas necessidades. Ele é muito rigoroso, é mais rigoroso do que em outros países, o nosso sistema de metas. E o Banco Central independente torna o governo muito refém do entendimento que o Banco Central tem da economia brasileira. Então, o ministro da Fazenda pode muito menos do que o presidente do Banco Central. Agora a gente teve uma mudança no presidente do Banco Central, assumiu o Galípolo a partir de janeiro. Eu acho que isso veio... É uma ótima notícia. Acredito que o Galípolo é uma pessoa mais bem preparada, mais adequada para ter esse entendimento a respeito das necessidades da economia brasileira. Mas ele não tem ele tem um raio de manobra também estreito, porque depende muito dessa interlocução com o mercado, de atender e ancorar as expectativas do mercado, e o mercado... que, mais uma vez, lembrando, é o mercado financeiro, são os bancos, as instituições financeiras, o mercado joga um pouco contra, não vê com bons olhos um governo que estimule o crescimento, que estimule o mercado de trabalho. O mercado tem muito receio que isso gere
tensões, desequilíbrios, né? E prefere manter o país funcionando na marcha lenta, né? Só lembrando o nosso ouvinte e telespectador que o antigo ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi alvo de muitas críticas do presidente Lula, né, durante a gestão dele. Esse ano começou o Galípolo. Você acha que, tendo um aliado, o Lula vai ter uma conversa melhor ou vai continuar essa cobrança também por conta dos juros altos, né? Acredito que, claro, eu acho que o Lula tem uma conversa melhor, mas acho que a questão fundamental não é nem essa, não é que o Lula tem mais acesso ao Banco Central. O Lula, ele deu demonstração, inclusive, nos dois primeiros governos dele, o presidente do Banco Central era o Henrique Meirelles. Ele não intervinha na política do Banco Central, ele fazia crítica, inclusive, aliás, quem mais fazia crítica era o vice, o Zé de Alencar, né? Mas o Henrique Meirelles teve liberdade para fazer a política monetária que achava correta. Agora, ele sabia que ele não podia também fazer o que quisesse, né, o Henrique Meirelles, porque eventualmente o Lula poderia substituí-lo. Então tinha ali um instrumento forte, mesmo que o Lula não precisasse exercer, ou o presidente da República, não é só o Lula, qualquer um, não precisasse exercer, influenciar, né, na discussão do Banco Central, sabia que o Banco Central, os seus diretores sabiam que tinham que jogar de acordo com a opinião, a perspectiva do governo, né? Eu acho isso bom, porque afinal quem foi eleito foi o governo, né? Seja o governo A, B ou C, amarelo, laranja ou vermelho, né? E jogar com o governo, né? Não jogar com o governo e não jogar contra, né? E porque senão corre-se o risco, eu acho que isso aconteceu lamentavelmente com o Roberto Campos, corre-se o risco do Banco Central acabar querendo fazer política, quer dizer, ele quer de alguma maneira influenciar a política brasileira puxando a corda para o outro lado, né? Fazendo uma queda de braço com o ministro da Fazenda. Eu acho que isso aconteceu e acho isso um problema, né? Então, essa institucionalidade do Banco Central e do regime de metas de inflação no Brasil é uma amarra muito forte, né? É um problema com o qual nós temos que lidar, né? Acredito, por outro lado, que o Galípolo, não é porque o Lula tem mais acesso a ele, independente disso, acho que o Galípolo tem uma visão econômica mais coerente com a perspectiva do governo. Então, ele deverá conduzir essa relação num sentido menos tensionado do tensionado, que for, né? Exatamente. Então tá bom, professor. Muito obrigada pela participação aqui no Poder em Pauta. Economia é a nossa pauta do dia, a gente vai voltar a falar com certeza disso. E você, se você gostou desse episódio, deixe um comentário aqui embaixo. Claro, não deixa de compartilhar com amigos, amigas e colegas de trabalho. A gente volta na semana que vem com outra pauta. Até lá!